Já estamos ao vivo lá. Dá um minutinho. Não, sem problema, vou te apresentar ainda, tá? Aqui a gente tem o Robson fazendo doutorado em bioinformática, a Sara cursando biologia na UFRJ e iniciação científica em bioquímica médica. Seja bem-vinda. E eu vou passar para vocês, então, o link que a gente está lá no Facebook. Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Passei aqui para vocês, se vocês quiserem compartilhar. Então, Rafael, eu vou te apresentar. Desde já queria te desejar uma excelente experiência aqui com a gente. Espero que você aproveite, porque com certeza a gente vai aprender muito com você hoje. Então, o Rafael Silva Duarte, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também bacharelado, mestrado e doutorado em Microbiologia e Imunologia. Atualmente, ele é professor associado da UFRJ, atuando no Laboratório de Micobactérias. Rafael apresenta ampla experiência na área de microbiologia médica, com atividade atual voltada para micobacteriologia e infectologia. E aí, Rafa, seja bem-vindo. O Rafael vai falar por 15 minutos, conversar com a gente. Depois eu vou abrir para que vocês façam perguntas, que vocês conversem com ele diretamente. E também o pessoal que estiver no Facebook, que quiser fazer perguntas, vocês já sabem, fique à vontade. Então, Rafa, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. A gente adorou ter você por aqui. Muito bom ter um amigo de tanto tempo por aqui, que há muito tempo eu não via. Bom ter você aqui. Sinta-se em casa. Tá bom. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Juliana, pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, como a Juliana falou, né, eu sou Rafael, professor lá da UFRJ. Lá nós acabamos atuando como professores e também como pesquisadores, né? A gente faz as duas coisas. E o laboratório que eu coordeno, ele é todo voltado para micobactérias. Seria também chamado de micobacteriologia, né? Então, que é a ciência que estuda as micobactérias. Então, todos nós conhecemos alguns exemplos dessas micobactérias. Na verdade, o gênero se chama Myco com Y, Mycobacterium, e os principais representantes são Mycobacterium tuberculosis, o complexo, né, um grupo de micobactérias capazes de causar tuberculose, onde a principal espécie é a Mycobacterium tuberculosis, e a outra que causa tuberculose, vocês sabem disso, e também a outra seria a própria Mycobacterium leprae, que é a grande causadora da hanseníase, né? Então, fora essas, o gênero tem mais de 190 espécies e algumas subespécies. Tem uma proposta, até tem um bioinformata aí, tem uma proposta de dividir o gênero em quatro no total, outros gêneros, baseado em uma nova classificação que foi sugerida esse ano. Então, ainda não é muito bem aceita na comunidade de microbiologia, mas é uma proposta que foi aceita nas principais revistas. Mas por enquanto a gente continua mantendo o Mycobacterium. E então tem várias outras espécies, tem espécies ambientais, espécies patógenos oportunistas. Nós temos espécies patógenos obrigatórios. Os principais obrigatórios são os que eu citei, que é a Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae, que causa a tão famosa hanseníase. E todas elas têm uma curiosidade, que é aquela parede celular que, com uma grande quantidade de lipídios, é bastante complexa a quantidade de lipídios que tem, torna essa parede bastante impermeável a componentes hidrofílicos. Então, baseado nisso, tem uma série de complicações decorrentes dessa parede celular altamente hidrofóbica, que seria uma resistência maior a antibióticos, a desinfetantes, a um crescimento mais lento. Não são bactérias que crescem de um dia para o outro, são bactérias que crescem de uma forma muito mais lenta, acima de 48 horas, 72 horas, crescem em meio de cultura.
e podendo chegar até 4 meses para você ver as colônias crescidas no laboratório. Isso não tem muito a ver com a doença, mas é mais a questão da reprodutibilidade, da reprodução delas em meio de cultura. Além disso, são bactérias que elas acabam causando a doença, as manifestações, os sintomas, são todos decorrentes de uma resposta exagerada do nosso corpo para elas. A gente chama de hipersensibilidade. Então, nosso corpo, diante de uma bactéria que tem uma estrutura bastante complexa para ser digerida pelos macrófagos ou por qualquer células do sistema imune, ele entende como um antígeno complexo, um antígeno estranho, difícil de ser digerido e eliminado, e acaba que desenvolve uma reação que forma uma estrutura mais arredondada, chamada granuloma. Então, granuloma, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, da hanseníase, são aquelas manchas que a gente vê, que são manchas hipocrômicas ou hipercrômicas, que tem a perda de sensibilidade. Então, aquilo ali é um exemplo de granuloma formado na pele, induzido pela Mycobacterium leprae, que está infectando o paciente, e dá a característica dos granulomas, que são as lesões de pele da hanseníase. No caso da tuberculose, geralmente a tuberculose mais conhecida por todos nós é a tuberculose pulmonar. Então, esses granulomas, que são reações imunes exacerbadas, elas ocorrem no pulmão, a tuberculose pulmonar ativa. E dependendo do tamanho desses granulomas, eles acabam gerando sintomas que a gente conhece, de tosse, secreção purulenta, febre vespertina, perda ponderal e outros mais. Então, tem várias complexidades decorrentes dessas infecções por micobactéria. Claro que cada uma tem propriedade de ser transmitida de uma forma específica, de acometer doentes de uma forma específica, então varia bastante o tipo de manifestação que leva por cada grupo de patógeno micobacteriano. Tá? Se der tempo, daqui a pouco eu mostro para vocês alguns slides, que está abrindo ainda uma aula grande, pesada, e ainda não consegui abrir aqui. Qualquer coisa eu troco com vocês daqui a pouco. Então, tem vários fatores que podem levar a esse granuloma e causam doenças no mundo inteiro. São doenças que são mais concentradas, associadas a problemas socioeconômicos. A gente vê que em países não tão desenvolvidos, a gente tem uma quantidade de casos maior do que em países desenvolvidos. Isso decorre de uma série de condições. Uma delas é educacional. Você, para tratar essas doenças, você precisa de um tratamento longo, um tratamento que dura meses, e nem sempre a adesão da população ela é tão conhecida, o paciente não adere tanto a tantos meses de tratamento. Por exemplo, a hanseníase pode chegar até 12 meses de tratamento, então, ou mais, 18 meses de tratamento. Então, tomar um antibiótico diário não vira um costume tão fácil quanto a gente acha. Então, acaba que em países onde você não tem um estímulo a conhecer isso tão bem, você não adere tão bem a esses tratamentos, né? Juliana, eu consegui abrir aqui. Você quer tentar? Aí você só precisa compartilhar embaixo, share screen. Você compartilha o seu desktop, por favor, que aí você pode ficar à vontade. Aí achou? Sua parte superior, inferior, share screen. Estou botando aqui. O Robson falou que ele ouviu falar também de Mycobacterium bovis. Você estava falando das Mycobacteriums, né? Então, Mycobacterium bovis, já mostro. Você está conseguindo ver? Não, ainda. Só um minutinho que está carregando. Logo, logo a gente consegue ver, tá? Tá bom. Está carregando. Vou botar a tela cheia aqui. Só um minutinho. Mycobacterium bovis, sim, a gente até trabalha hoje num projeto com Mycobacterium bovis BCG, no caso do laboratório.
Isso, agora abriu, Rafa. Agora, Rafael, é só você. Isso, aí só compartilhar aí, pode abrir que aí a gente vai ver todo, tá? Eu estou tentando botar a tela cheia, que eu acho que Isso. está pesado aqui. Mas já vai abrir, tá? Tá, sem problema. Então, Mycobacterium bovis é aquele... Nós temos o bovis clássico, que causa tuberculose, especialmente em bovinos, né? A gente sabe disso. Que é um quadro semelhante, mas é um patógeno originalmente descrito a partir de bovinos. E todos nós já tivemos contato com o bovis BCG. O bovis BCG é aquela vacina que foi iniciada na prevenção da tuberculose grave infantil, especialmente nos anos de 1925, mais ou menos. Então, todos nós já tivemos contato com ele. E tem uma possível transmissão do bovis para ser humano, mas especialmente em pacientes HIV positivo, que tem uma imunossupressão, né? HIV positivo com quadro de imunossupressão associado, que aí pode sim desenvolver a infecção pela Mycobacterium bovis. Mas a gente discute isso sem problema, as dúvidas que você tiver, tá bom? Tá vendo, Juliana? Tá vendo todo mundo os slides? Então tá. Então essas são as Mycobacterias, a gente sabe que são bacilos, né? Que a gente conhece bem, nesse caso aí são os bacilos da tuberculose que está nesse slide. Faz parte de um grupo grande chamado de actinomicetos, que vê se vocês conseguem ver o mouse? Tá. Então, na família Mycobacteriaceae tem a Mycobacterium, agora tem até uma outra também descrita, e também deve se dividir em vários outros. Tem vários relacionados menos conhecidos, como Nocardia e outros mais. Como eu falei para vocês, são aqui em colorido nós temos parasitas obrigatórios, especialmente complexo Mycobacterium tuberculose e lepra. Alguns patógenos oportunistas, como o complexo Mycobacterium avium e outros mais aqui descritos em colorido, tá? A parede celular, como vocês podem ver, como eu citei, é 60% de lipídios, é bastante complexo. Vocês podem ver nesse exemplo aqui que está numa parte do slide, como que é difícil de definir devido à complexidade de glicolipídios, ácidos micólicos e outros mais componentes dessa parede. Tem um tempo de geração longo, né? As colônias geralmente é 3 a 5 dias, podendo chegar a 4 meses de crescimento. E uma coisa que é importante, a coloração de GRAM não é muito boa como técnica para você tentar iniciar a detecção, mas você usa a coloração de Ziehl-Neelsen, onde todas as micobactérias são conhecidas como BARs, bacilos álcool ácido resistentes. Vou olhar nesse slide aqui, ó. A coloração de Ziehl-Neelsen, depois, se precisar, eu compartilho os manuais de como é que faz realmente essa coloração, mas elas acabam se colorando como rosinha, aqui, por exemplo, é um esfregaço de escarro, né? Um paciente que tinha tuberculose pulmonar secretiva, bacilífera, com escarro positivo, e ela se cora, então, como esses bacilozinhos, esses tronquinhos aqui rosa, tá bom? E aqui o granuloma, posso até mostrar para vocês, vamos ver se vai rodar. Acho que não vai rodar. Não vai. Não roda. Tá, uma pena, senão passava para vocês. Era um videozinho que mostrava como é que seria essa infecção, aspiração e tudo mais. E aqui seria o granuloma, aqui na parte do slide, onde nós temos todas essas células aqui, são macrófagos alveolares, temos linfócitos T, células NK, difíceis de serem digeridos pelas micobactérias. Então, a lepra, nós somos o segundo país do mundo com o maior número de casos. A Mycobacterium lepra, ela infecta especialmente as células que são responsáveis pelas bainhas de mielina, que envolvem os axônios dos nossos neurônios. Então, são granulomas nessas regiões, tá bom? Deixa eu só ver aqui. E aí temos lesões, tem 2 tipos de manifestações especiais da doença, seria a lepra lepromatosa, tuberculoide.
que uma é mais grave, tem maior número de lesões, tem mais bacilos, é mais contagiosa, e a outra, tudo ao contrário. E depende, claro, do balanço imunológico do paciente e outros mais. Aqui a gente tem exemplo de alguns pacientes com hanseníase, onde a gente vê os granulomas ali presentes. Um período de incubação longo, infecta diversos hospedeiros, não tem meio de cultura nenhum, e é uma doença que é bem antiga, né? Ela é secular, né? Vem desde a época lá de Cristo, já era descrito, tá? E o diagnóstico também é por biópsia dessas lesões, baciloscopia, a gente pode também pegar linfa, fazer a coloração de Zionilce um pouquinho modificada, e a poliquimioterapia, ela tem uma série de antibióticos que, dependendo da forma da doença, se tiver muitos bacilos ou poucos bacilos, pode durar até 12 a 18 meses também, tá bom? Deixa eu passar aqui, vou passar essas rápido, porque essas aqui são diferentes, que essas aqui não são tão clássicas. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se vai sair. Rafa, enquanto você está passando, já tem tratamento, mas já tem cura para hanseníase? Tem, então, esse tratamento ele é efetivo, ele cura 99% dos casos, mas tem que ter adesão. E como é um tratamento longo, ele precisa de uma adesão boa, uma regularidade nesse tratamento para que chegue até o fim e a pessoa sinta-se curada finalmente, né? E o outro grupo que eu estava dando atenção seria o complexo Mycobacterium tuberculosis, né, que eu estava citando. A principal espécie é a própria Mycobacterium tuberculosis. E nós temos nesse grupo vários que causam tuberculose em diversos hospedeiros. O Bovis aqui causa em humanos e bovinos. O Bovis BCG seria a vacina que a gente tem contato desde criança, né? A gente é vacinado desde criança até 10 dias de idade com a vacina Bovis BCG para proteger contra as formas graves e infantis. Ela não protege mais, não tem imunidade duradoura para proteger ser humano adulto. O ser humano adulto está totalmente suscetível à tuberculose, seja qual forma for. Tá bom? E aqui são as colônias, o exemplo delas crescendo em meio de cultura. Ela recebe até esse nome Mycobacterium, justamente porque elas pareciam fungos quando elas crescem em meio de cultura. E a tuberculose ela pode ser pulmonar, né, e também pode ser extrapulmonar, depende de onde ela parar. Mas a porta de entrada geralmente é pulmonar mesmo. Aqui um exemplo de tuberculose na pele, né, do paciente, e é uma lesão até bastante grande. Isso aqui é tudo granuloma induzido pela difícil digestão desses patógenos pelas células do sistema imune. E durante toda essa manifestação, desde a inalação até a formação desse granuloma, que a gente pode ver um granuloma pequenininho no pulmão, na radiografia do paciente, que tem que ser acompanhado, né, por um tempo. E a doença pode ficar retida dessa forma por anos, e o paciente fica 10, 20 anos sem sintomas nenhum, ou pode evoluir mesmo para a doença propriamente dita, com cavernas, disseminação pulmonar, tanto disseminação hematogênica para outros sítios também. Eu não sei quanto eu tenho, se eu já tenho tempo ainda. Tem 5 minutinhos aí, ainda não apareceu nenhuma pergunta. Gente, se vocês quiserem fazendo perguntas, vocês podem deixando aí que logo, logo ele dá um intervalo para a gente conversar, tá bem? Então, pode continuar, Rafa. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que tuberculose tem duas condições diferentes. Uma é infecção pela Mycobacterium tuberculose, outra é doença pela Mycobacterium tuberculose. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que 1/3 da população ela está infectada pela Mycobacterium tuberculose, sem sintoma nenhum, só com aquele granuloma quieto, né, sem manifestar sintoma nenhum do pulmão. O paciente pode ficar 10, 20, 30 anos com esse granuloma mínimo sem manifestar. Ele está infectado, mas ele não está doente. Quem tem
essa bactéria tem o risco de desenvolver a doença, então aí são entre essas categorias de pacientes, especialmente, né? Pacientes que têm infecção por HIV, que têm uma imunidade baixa própria da AIDS especialmente, uso de drogas que alteram o sistema imune, infecção latente, que é essa que eu coloquei, né? O paciente já tem a bactéria propriamente dita no pulmão, guardadinha lá, quietinha, no granuloma, ou diabetes mellitus, que também condiciona, desestrutura a resposta imune, ou quem trabalha com podicílica, que também, por si só, podicílica de mármore, né? Já gera granulomas, que também condiciona a tuberculose, terapias imunossupressoras, doenças hematológicas do retículo endoteliais e a desnutrição, geralmente desnutrição proteica. Sem proteínas não temos citocinas, tá? Para poder defender bem o paciente. Então, o quadro, o Brasil geralmente é o 17º, parece que caiu um pouco para 20º, mas os índices ainda são bastante altos. Aqui o Rio de Janeiro é o principal estado com o maior número de casos, especialmente em comunidades mais carentes. A gente tem índices que atingem números maiores do que os países africanos, inclusive. Isso é pouco divulgado, né? Mas tem outros estados que também têm uma incidência bastante significativa, talvez pelo diagnóstico bastante tardio, que faz com que o paciente dissemine mais, né? E isso aqui é o Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, né? E tem índices bastante grandes de incidência, né? Número de casos novos por 100 mil habitantes por ano, acima de 100. Então, isso é um grande problema. E as drogas que a gente geralmente usa, que são as recomendadas no mundo inteiro, é uma combinação de 4 drogas. Então, a isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etombutol são as 4 drogas nos 2 primeiros meses, uma forma de eliminar as bactérias que estão em multiplicação. E 2 drogas depois, que seriam as isoniazida e rifampicina, durante todo o resto do tratamento aqui do paciente, tá bom? E temos, para meningite, a gente aumenta um pouquinho esse tempo, ao invés de 6 meses, vai para 9, mas o esquema é o mesmo, só aumenta o tempo de isoniazida e rifampicina. E o que acontece, deixa eu só mostrar para vocês, é que nós temos a resistência surgindo, né? O paciente adere pouco ao tratamento, então a bactéria volta a crescer, se multiplicar. E bactéria em crescimento significa mutação. E bactérias com mutações podem levar algumas dessas mutações à resistência a antibióticos. Ops, isso acho que é meio mouse. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as amostras, são 2 tipos de amostras que a gente chama hoje. A multidroga resistente, que é resistente à isoniazida e rifampicina, que são as drogas que a gente usa 6 meses. Então, nós temos já, hoje em dia, cepas, né, ou amostras bacterianas que já são resistentes a essas 2, levando à necessidade de usar drogas de segunda linha, que são mais tóxicas, nefrotóxicas, hepatotóxicas, outros mais. E as extensivamente resistentes, que são resistentes à isoniazida e rifampicina e resistentes às principais drogas de segunda linha, que são as quinolonas, drogas injetáveis, levando a um problema grave para o tratamento desse paciente. E nós temos essas amostras circulantes no país. E é pouco divulgado, né, que a gente tem esse perigo por aí circulando e outros mais. Tá bom? Eu acho que é isso que eu posso falar, que eu já dei um apanhado geral rápido, mas claro que eu posso falar com vocês. Posso deixar os slides e eu mostro se alguém... Se você quiser, só para a gente ver melhor, aí se precisar do slide, você pode só compartilhar a tela de novo, senão eu não consigo te ver bem. Eu pauso o compartilhamento, correto? Não, pode parar, porque se você pausar, continua a tela aí. Aí a gente consegue te ver muito bem. Porque, assim, temos algumas perguntas até,
Rafael. Aqui o Robson estava falando que por conta do tratamento ser longo, né, a dúvida dele o tratamento é longo, 18 meses, e se era por causa disso que as bactérias ficariam resistentes a antibióticos. Aí logo depois você falou da resistência a antibióticos, né? Exato. E ele também tinha perguntado sobre os diferentes antibióticos que estão sendo pesquisados. Você falou alguns, mas se você quiser falar mais sobre isso, seria legal. Tá. Robson, então é o seguinte, o tratamento é definido para cada espécie. Então, por exemplo, para hanseníase, o tratamento pode ser são 6 cartelas com tratamento diário para forma menos grave e que tem que ser tomada essas 6 cartelas com 30, cada cartela tem 30 pílulas, né? 30 comprimidos, que tem que ser tomada em até 9 meses. E a da forma mais grave da hanseníase são 12 cartelas que tem que ser tomada em até 18 meses, tá bom? Se completar esse esquema, supõe-se que o paciente fique curado. No caso da tuberculose é diferente. Tuberculose são 6 meses de tratamento para a maioria das formas, exceto a meningite, que a gente aumenta para 9, tá bom? Então, deixa eu ver se... Tá. Para 9 meses que a gente faz... Tá. Eu não vi, a pergunta sumiu aqui. Não, pode... na verdade, ele está perguntando dos diferentes tipos de antibióticos, né? Aí você estava explicando sobre isso. E aí, para tuberculose, que é um outro esquema diferente, as drogas são diferentes, que a gente usa para 6 meses, para todas as formas de tuberculose, exceto a meningite, que vai para 9. E é o que eu falei, quando você não tem uma adesão muito boa do paciente para o tratamento, a bactéria volta a crescer, e bactéria em crescimento é sinônimo de mutação. Então, bactéria em mutação pode, algumas dessas mutações, levarem à resistência a antibióticos, e aí fica complicado. Né? Ele está perguntando se você já ouviu falar sobre transferência horizontal de genes entre as bactérias. Então, o mais curioso desse grupo das micobactérias é que elas são especiais, elas são diferentes das bactérias comuns. Você não tem mecanismo de transferência horizontal tão bem descrito ou predominante, levando à resistência. Já tem alguns ensaios in vitro, né, que sugerem esse tipo de transferência horizontal, mas que não são necessariamente comuns nas populações infectantes e outros mais. Não é tão igual acontece com estafilococos, com pseudomonas, com gram-negativos, aquelas conjugações e outros mais. Então, a gente tem esse viés um pouquinho para as micobactérias, tá? Que é um pouquinho diferente do que para as outras. Elas são bem especiais, tá bom? A gente tem umas perguntas lá no Facebook. O Sid Clay Lira. Oi, Sid Clay. Eu acho que você deve conhecer, Rafael. Ele disse que estava na sua apresentação na Semana de Microbiologia e Imunologia, lá na UFRJ. E ele falou, e disse que você falou sobre a Mycobacterium lepra nas árvores da Fiocruz e do Maracanã. E ele falou que você... tá escrito assim, árvores da Fiocruz. É isso mesmo, Sid Clay? Aí ele queria saber se você podia falar mais sobre, se é possível pegar. Eu não sei, porque eu não estava na sua apresentação. Sid Clay, se eu falei alguma coisa errada, aí você me corrige, por favor. Tem depois a pergunta da Rebeca ali também. Tá? Sim. Não, então, na verdade, a Mycobacterium leprae, ela sobrevive geralmente até 7 dias no ambiente. Então, já foi, por exemplo, isolada a Índia é o principal país com número de casos de hanseníase. Já foi isolado, por exemplo, no rio Gange, Mycobacterium leprae da água do rio Gange, entendeu? Não se sabe exatamente se a via ambiental seria uma via possível de transmissão.
que se considera que a transmissão é por via de aerossol de uma pessoa infectada para outra pessoa suscetível. Então, na verdade, não sabe se a transmissão é ambiental ainda. Quanto a existir lepra nas árvores da Fiocruz, eu não sei. Eu não sei se já publicaram isso. Eu posso até dar uma olhada para ver se existe ou se não existe isso, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta do Leandro também lá no Facebook, depois eu vou voltar para a pergunta aqui da sala. O Leandro está perguntando: Oi, Leandro, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Grande Rafael, queria perguntar sobre a TB latente, deve ser a tuberculose latente, deve ser tratada? Existe alguma estratégia nova para atacar a TB latente? Então, a grande dificuldade do controle da tuberculose no mundo é justamente também a TB latente. A TB latente é aquele 1/3 da população que está infectado e que não tem sintomas. A gente, às vezes, nem sabe que tem a infecção pulmonar ou o local dessa tuberculose latente. Ela não exibe sintomas e o paciente pode ficar 10, 20 anos assim, sem o menor sintomatologia. O que se faz, tem alguns testes que indicam que o paciente pode estar com tuberculose latente. Uma delas era o nome antigo era PPD, agora a gente chama oficialmente como prova tuberculínica. Ou também os ensaios para quantificação de produção de interferon, quando você bota o seu sangue em contato com antígenos da micobactéria. Se você tiver a comprovação por critérios específicos de que você foi infectado pela micobactéria tuberculose, você, obviamente, tem uma infecção latente, tem o risco de desenvolver a doença. Então, você tem que ser tratado. Os esquemas que são sugeridos ou isoniazida sozinha, em monoterapia, por 9 meses, perdão, por 6 a 9 meses, ou rifampicina, que hoje é uma grande nova proposta, que seria até um período de 4 meses. Então, infectou e tem risco de desenvolver doença, você pode tratar sim a TB latente. Então, é recomendável sim. Os últimos ensaios clínicos, eles dão sustento à ideia de ser não só a rifampicina sozinha, mas pode usar a isoniazida sozinha, pode usar a rifampicina por 4 meses, que reduziria o tempo aí de tratamento. Tá bom? A pergunta da Rebeca é se, no caso de linfonodo causado por bactérias, qual o período de tratamento? Aí, aproveitando, Rafael, como nem todo mundo que está aqui é da área, se puder falar um pouquinho sobre linfonodo, também esclarece quem está nos ouvindo. O que eu acredito que ela esteja falando é justamente, possivelmente, a tuberculose ganglionar, né, ou linfonodal, que algumas pessoas acabam manifestando como primeira manifestação da tuberculose. Às vezes a pessoa não tem nada de sintomatologia pulmonar, isso é possível, a porta de entrada é pulmonar, mas ela acaba se disseminando em algum sítio do corpo e se manifesta primeiro em algum sítio do corpo e o pulmão sem nenhuma lesão. Essa ganglionar, assim como qualquer outra, o tempo de tratamento é 6 meses. Tá? Alguns médicos, às vezes, aumentam esse tempo. Isso é consentido, tá? Mas o ideal é que seja 6 meses, no mínimo. E no caso da meningite, que é a única forma que eu falei, que é diferente, passa para 9 meses de tratamento também, no mínimo. Tá bom? Pode ter uma variação. Olha, aqui a Ariane está perguntando por que o cultivo de micobactérias é tão difícil. Eu não sabia que era difícil. Primeiro que assim, você tem que, como elas crescem mais lentamente, né? Elas não crescem de um dia para o outro, não crescem 48 horas. E quando você vem, por exemplo, com um escarro que sai lá do pulmão e passa pela cavidade oral, nessa passagem pode contaminar com saliva ou outros materiais que tem uma microbiota que cresce rapidamente, em 24 horas. Então, primeiro que você tem que tratar com algum descontaminante para eliminar as bactérias da microbiota e deixar que a micobactéria
cresça, porque a micobactéria tem um crescimento mais lento. E ela cresce mais lentamente porque tem uma parede celular altamente hidrofóbica, os nutrientes não entram facilmente pela parede e precisa realmente de um tempo maior para ter toda essa complexidade e montar uma estrutura lipídica, por exemplo, como é a parede celular de micobactéria. Então é bastante complexo, mas isso torna bastante difícil. Além disso, elas podem formar muito aerossol dentro do laboratório. Então, você precisa crescer ela geralmente em tubos. O meio de cultura que você geralmente usa, se não for comercial, o meio que você faz manipulação no laboratório, demora uns 2 dias para você poder preparar. É a base de ovo, que tem uma série de lipídios dentro dos ovos, né, ou precursores de lipídios para a própria bactéria poder usar. Então é bastante complexo e geralmente precisa também de uma estrutura laboratorial de nível 3 de biossegurança, com pressão negativa, com cantos arredondados, com máscara específica para poder não se contaminar com aerossol formado. Então é bastante complexo todo esse cultivo laboratorial também. Tem que ser um laboratório sempre especializado e que trabalhe isso bem, tá bom? Ainda é muito difícil o diagnóstico dessas doenças, Rafael. Assim, ainda é muito crítica a questão do diagnóstico. Existem estudos ou técnicas para diagnosticar mais rápido e ter menor problema no tempo de diagnóstico? Sim, então a cultura, por exemplo, de tuberculoses, geralmente o resultado sai no mínimo 21 a 28 dias, a cultura. Então, existem métodos que hoje em dia a gente tenta acelerar esse resultado. Um deles é a baciloscopia, que é o Zil-Nielsen, né, a coloração de Zil-Nielsen, que você consegue fazer na hora que chega o material. Não é muito sensível, mas é uma forma de você tentar detectar a micobactéria. Você não identifica a espécie, mas você consegue, pelo menos, ter uma suspeita, claro, de que seja uma tuberculose, já que é a doença mais incidente no nosso ambiente. E existe um outro, que é um teste molecular, que surgiu um pouco mais recentemente, que é o GeneXpert MTB-RIF, que é uma técnica de PCR em tempo real, onde você bota especialmente o escarro num compartimento, tipo um cartucho, parece um cartucho de impressora quando você olha. E você bota num aparelho que faz o PCR em tempo real, em 1h30 sai o resultado. É um teste molecular, né? Então ele detecta a gente. Então você consegue em 1h30 saber se o paciente tem naquele material micobactéria tuberculose ou não, e se tiver, se é resistente à rifampicina ou não. Então é um incremento grande que a Organização Mundial de Saúde está estimulando que todos os laboratórios usem para poder realmente ter um diagnóstico mais precoce e tratar logo esses pacientes aí que estão circulando pela nossa sociedade. É a mesma coisa do point of care? Esse é o mesmo... Oi? Que eu tinha visto, que chamavam isso de point of care. É um chamado assim, esse teste pocket que estavam chamando. É a mesma coisa? Oi, perdão. Agora melhorou. Oi? É a mesma coisa do Gene Drive, um teste molecular chamado Point of Care, uma técnica? É a mesma coisa? Não, existem algumas propostas de tornar esse equipamento Point of Care. Essa é, inclusive, a proposta principal. É engraçado que o fabricante ele fez aparelhos grandes para poder rodar várias amostras de vários pacientes ao mesmo tempo. Mas ele também fez um com uma unidade só, onde você consegue botar um cartucho, que ele é menor, e você conseguiria levar esse material para o campo, né? Para lugares onde não tem muitos recursos. E aí você conseguiria ter resposta só para uma amostra por vez, mas você consegue fazer isso de uma forma mais rápida. Uhum. Point of Care clássico
seriam aqueles testes mais, tipo, pinga um material e tem uma reação imunológica, como o teste HIV ou outros mais. Não seria exatamente o nome que a gente daria para isso, mas a proposta, que é levar para campo e tornar as coisas muito mais acessíveis e rápidas, a gente pode, então, supor que seria um point of care também. Tá? Entendi. Quer dizer, na verdade, é só para como ser miniatura... Isso, miniaturizado. Se for nessa ideia de tornar testes mais acessíveis e menorzinhos, com estrutura de poucos recursos, aí sim a gente poderia chamar assim, tá bom? Tá, o Marcos Siqueira lá no Facebook está perguntando se você sabe a que nível está o sequenciamento das micobactérias. Sequenciamento genômico, talvez, né? Acredito que sim, né, Marcos? Se você puder nos esclarecer, mas eu acredito que sim, Rafael. Então, nós já temos muitos genomas de micobactérias já descritos, já sequenciados, e os estudos ainda estão em andamento. Tem gente até que usa populações aí isoladas no mundo inteiro para fazer estudo de genoma, até mesmo para acompanhar, para ver se ela acompanha a organização de populações, por exemplo, a migração de europeus e africanos há longo tempo atrás provavelmente veio também trazendo a tuberculose para o continente americano. Então, existem estudos de genoma que mostram que a distribuição e a evolução dos genomas de micobactérias, tuberculose, por exemplo, acompanharia a migração humana. Então, existem vários estudos nesse sentido, alguns também para ver surtos, epidemias, transmissões. Existem, sim. Hoje em dia, especialmente em países desenvolvidos, que conseguem sequenciar o genoma de várias bactérias em pouco tempo, né? Tem mais recursos para isso, infraestrutura, então eles acabam conseguindo fazer isso mais rapidamente e tem um suporte melhor para ter resultados para qualquer pergunta, qualquer hipótese que se crie. Então, e, assim, qual dentro de tudo isso que você conversou com a gente, assim, na pesquisa, o que você considera o maior limitador para avanços científicos nessa área, porque são muitos, né? Mas aqui vocês falaram da dificuldade do cultivo, tem toda essa questão do tratamento, então, assim, diagnóstico, né? Existem pessoas pesquisando em várias perspectivas, né? Qual que você acha que é o maior limitador ou o ponto mais importante nesse momento, ou que você destacaria de avanços nessa área? E ainda, tuberculose é considerada doença negligenciada? Sim. Então, vamos lá. Os avanços que eles têm tentado, né, especialmente a micobactéria tuberculose, a hanseníase também. A gente tem alguns problemas hoje. Primeiro, não tem nenhum esquema de tratamento melhor desde 1950. Então, não chegou nenhum antibiótico novo. A gente está vendo a emergência da resistência a antibióticos, né, como eu mostrei alguns, tanto para a hanseníase quanto para a tuberculose. Então, isso é um grande problema. E a vacina também é uma vacina... A BCG não é uma vacina boa. Ela só protege crianças e das formas graves. Não protege contra a tuberculose pulmonar, por exemplo. Ninguém. Então, a gente tem essas problemáticas hoje em dia com genoma, com alguns estudos melhores. Estão tentando acelerar tanto o diagnóstico quanto melhorar o esquema vacinal e também quanto melhorar o esquema de tratamento. Mas são avanços muito lentos, talvez. Tipo, essa rifampicina para tratar a tuberculose latente em 4 meses, é um avanço que foi publicado agora em 2018. Então, porque o esquema tradicional era isoniazida para tuberculose latente já de anos, com uma série de efeitos adversos. Então, ainda é um pouco precário, tipo, esse diagnóstico, que é o que eu falei do GeneXpert, é considerado um avanço importante. É um diagnóstico em 1h30.
Então, tem coisas que têm avançado, mas por que é tão lento? A gente vê os investimentos, por exemplo, para a AIDS, muito maiores e substanciais do que os investimentos para a tuberculose. Uhum. Tipo, a tuberculose nos Estados Unidos, na década de 80, foram cortadas as verbas para continuidade, o volume de verba, né, para continuidade de estudos em tuberculose, porque achava-se que ela já estaria praticamente erradicada. Então, ela é bastante negligenciada nesse sentido. Não existe uma prioridade tão grande como existe para outras doenças, como a AIDS. Acredita-se que seja por causa, vou botar entre aspas aqui, tipo o Ibope, que acontece no maior, né? Por exemplo, para a AIDS em países em desenvolvimento, países envolvidos em desenvolvimento, e a tuberculose já mais concentrada em países em desenvolvimento. Uhum. Então, isso também pode estar prejudicando um pouco algumas, não só a tuberculose, mas várias doenças que só ocorrem mais concentradas aqui no nosso país, por exemplo, do que em outros mais desenvolvidos. Mas quando você fala de tratamento e desenvolvimento de drogas, por exemplo, falou que desde 1950 não temos assim, uma coisa muito nova na questão dos tratamentos, né? Mas nessa corrida pelo tratamento, né? Você falou da vacina, prevenção, né? Dessa diagnóstico também para tratar mais rápido, mas o Brasil tem se colocado dentro desse perfil de desenvolvimento de fármacos nessa área de tuberculose, das micobactérias no geral, talvez eu possa falar assim, né? Aconteceu mais recentemente, tipo um boom, né, de tentativas de novas drogas, especialmente a partir de produtos naturais, plantas e outros mais. Então, assim, existe sim uma investigação importante nesse sentido, mas como o grande problema também é o investimento farmacológico da indústria farmacêutica, porque algumas dessas drogas ou são muito baratas e não valem tanto investimento, e além disso, para você liberar uma droga, às vezes demora pelo menos 10 anos, que envolve vários estudos de ensaios clínicos, várias fases de estudo, e às vezes a droga chega lá no final e você já tem amostras que são resistentes a essas drogas. Amostras bacterianas são resistentes a essas drogas. Então, isso dificulta bastante o envolvimento, né, do desenvolvimento de drogas novas e atrapalha mesmo a atenção e o interesse da indústria farmacêutica por esse tipo de investigação nova. Então, ainda está difícil, a gente ainda não encontrou drogas que pudessem ser adicionadas ou substituindo as drogas tradicionais, e tem um grande risco de a gente não conseguir depois ter um controle da doença por causa da resistência à droga. Aproveitando que você falou um pouquinho da questão da vacina, né? Falou da BCG que não necessariamente só protege as crianças, não pulmonar e tal, mas a gente tem visto, infelizmente, né, campanhas anti-vacinação por aí, né? Você tem algum dado sobre essa questão da diminuição de vacinação de BCG, ou você acha que isso realmente pode causar, no caso da tuberculose, né? Qual a relevância dessas vacinas? Acho que é muito importante a gente ouvir de você isso, Rafael, até por conta de toda essa história, né? É complicado a gente ficar escutando, não, mas para que vacina? Vacina não. Não sei, queria ouvir você nessa perspectiva da tuberculose. Vacinar, não vacinar? Então, teve um período que os Estados Unidos, por exemplo, porque tem um número de casos de tuberculose menor, né? Um país que tem um controle melhor do que o nosso, eles tiraram a BCG como vacina, porque a vacina não é uma vacina 100% eficaz. E ela só protege contra formas graves em crianças. Então, como a maioria geralmente é imigrante que tem a doença, então, a princípio,
os Estados Unidos tirou a BCG de circulação. E o Brasil tentou tirar. E aí acabou que nós tivemos, isso foi na década de 80, mais ou menos, nós tivemos índices altíssimos de tuberculose grave em crianças, porque nós tentamos copiar os Estados Unidos, né? E muitas crianças morreram com sequelas justamente porque a BCG, que protegia contra as formas graves, já não estava sendo aplicada em alguns estados. E aí o Ministério da Saúde voltou com a BCG, ela é obrigatória e ela protege, sim, as crianças contra formas graves, apesar de não ser uma cobertura de 100% em termos de eficácia e também populacional, né? Às vezes falta, mas é uma vacina bastante importante. As vacinas são importantes porque se a gente tem redução do número de casos de várias doenças no mundo, especialmente a poliomielite e outros mais, é justamente porque os indivíduos foram vacinados. Essa história de que a vacina causa mal ou causa sequelas é bastante preconceituosa e se ocorrer são casos contáveis nos dedos em relação a toda a grande população beneficiada pelas vacinas. Então, vacinem. Eu acho que com a BCG, como ela é obrigatória até o 10º dia, acaba que as mães já se aceitam um pouco mais. Eu acho que quando a criança fica um pouco maior, é que as mães, às vezes, eu acho que evitam tomar essa decisão como se fosse livre escolha, pensando no melhor para a criança, mas, na verdade, o melhor seria justamente proteger a criança através de vacina. Em relação à prevenção, assim, de contágio, né? Também tem muito preconceito, ou tinha, pelo menos, eu não sei ainda hoje, mas dessa questão da hanseníase, né? Da própria tuberculose, né? Então, assim, você poderia falar um pouco mais sobre a questão do contágio e como o Cid estava perguntando se pega na árvore ou, enfim, se encontrar no ambiente, né? Visto que ela fica uns dias, né? Mas pode explicar um pouquinho mais desse contágio, enfim, é contágio que fala, né? Sim. Não se tem, então, para micobactérias, não se tem muito essa transmissão, quando eu falo tuberculose e hanseníase, não se tem comprovado que existe realmente essa transmissão a partir do ambiente, tá? Se considera que é a partir de pessoa a pessoa via aerossol. A hanseníase contra a tuberculose. Então, não tem isso muito certo se poderia ou não ser por via ambiental. Isso não é provado, tá? Então, o tradicional mesmo é via aerossol. O paciente deveria usar máscara enquanto ele está expelindo bacilo, né? Chama de bacilífero. E o profissional de saúde, os contactantes, uma máscara mais especial, inclusive. Então, a parte ambiental não se tem nada comprovado nesse sentido, tá? A não ser a hanseníase a partir de alguns animais silvestres. Mas é altamente contagioso pelo contato direto, como você está falando? Da tuberculose especialmente. Seria a carga inalada, né? Ela não é tão grande assim para poder causar a infecção no paciente, tá? Para causar doença é outra história, mas para causar infecção não precisa ser uma carga de bacilos tão grandes assim. Então, explica um pouquinho essa diferença, por favor, para quem está nos ouvindo, sobre a infecção e doença, por favor. Então, você estar infectado com bacilo da tuberculose, você pode estar infectado, especialmente ele alojado lá no pulmão, mas não está sentindo nada, não tem sintomas. Se você não tem sinais, não tem sintomas, você não tem doença. Você pode carregar a bactéria lá dentro do pulmão, quietinha, dentro de um granuloma, como eu mostrei para vocês, mas você não está doente. Estar doente é quando você tem alguma imunossupressão, algum fator de risco, que pode levar
a infecção para o desenvolvimento da doença. Aí vai aparecer sinais e sintomas que definem, então, a doença. Entendeu? Perfeito, entendi. E quando você falou da meningite tuberculosa, é muito comum, Rafael? Não, é um evento mais raro, porque a bactéria tem que fazer todo o trajeto, né, até atingir o líquor. Uhum. Então, tem que quebrar a barreira hematoencefálica, tem umas dificuldades um pouquinho maiores. Mas pode acontecer. Então, não é tão frequente, é um evento mais raro, sim, mas é bastante difícil de tratar, até porque as drogas têm que passar pela barreira hematoencefálica, que é difícil de penetrar, porque é uma camada mais lipídica e outros mais. Então, é um pouquinho mais raro, a tuberculose pulmonar é bem mais conhecida e mais incidente do que as formas mais disseminadas e graves, né? Essa parte da pesquisa com micobactérias no Brasil, eu acredito que ela tenha um grande potencial, né? Assim, tem muitas coisas que são analisadas aqui, né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham com essa área. Você mesmo tem um estudo bem importante na área, né, Rafael? Assim, a gente trabalha com várias micobactérias, né? Agora a gente viu num estudo recente de um aluno meu a presença de micobactérias, não essas, tá? Outras, em água mineral engarrafada, aquela água que a gente compra achando que é mais seguro. Então, na verdade, por ela não ser tratada, ela acaba tendo muita contaminação ambiental, né? Então, a gente tem vários, tem coliformes, tem outros, mas tem muitas micobactérias também. Então, esse contato da água via cavidade oral poderia estar dando aerossol e a gente pode estar inalando isso diariamente. Então, a gente tem esse estudo, tem vários outros que a gente está em andamento, relacionado a micobactérias patogênicas, tanto no ambiente, quanto também alguns estudos de genoma. O genoma tem de uma aluna minha que estudou micobactérias isoladas do Pará, tuberculose isoladas do Pará, e tentou fazer uma relação com aquelas isoladas de países africanos ou europeus para ver se tinha uma evolução, uma distribuição, né, geográfica acompanhando a migração humana. É bastante interessante. Então tem uma diversidade boa de estudos. Assim. Mas o perfil genético dessas micobactérias que causam tuberculose são muito diferentes, assim, dependendo do país? Pode ser, sim. Você, com o sequenciamento de genoma, você consegue destrinchar melhor as diferenças de nucleotídeos e outros mais. Consegue ver clones ou grupos clonais que estariam acompanhando a migração humana. Então, isso são estudos bastante interessantes que mostram, às vezes, até como que as populações se distribuíam no planeta, baseado nas características dos patógenos crônicos que eles carregavam. É bem interessante mesmo. O Eduardo está perguntando se existe alguma, lá no Facebook, ele está perguntando se existe alguma idade de maior incidência da tuberculose. Geralmente, a gente considera homens e na faixa de adulto mesmo, adulto jovem, pela questão de exposição, né? Mas se sugere que seja mais um paciente mais ativo, que tenha uma exposição e contato também com diversas populações, mas geralmente é adulto jovem que pode estar acontecendo. E também, às vezes, tem a questão de doenças concomitantes, tipo tabagismo, diabetes. Então, acompanha um pouco essa faixa de pacientes com comorbidades, com outras morbidades que levam a esse tipo de quadro. Eu acho que em determinado momento, né, a tuberculose voltou muito nesse ponto por ser uma doença associada, é assim que chama? Associada? Associada ao quê? A outras doenças imunossupressivas.
Ela tem muita ligação com o tabagismo, com diabetes, com alguns quadros de doença hematológica, né? Então, a tuberculose tem essas associações, especialmente com HIV/AIDS, né? Tabagismo, porque o pulmão fica mais debilitado, né? Exato. E aí as defesas pulmonares ficam piores. Uhum. Você pode ter um desenvolvimento mais fácil da tuberculose nesses pacientes que têm a questão do tabagismo associado. A Maria Patrícia de Salvador, né? Ela está aqui nos perguntando sobre a tuberculose ganglionar. Acho que você falou um pouco, mas ela está perguntando se você podia explicar um pouquinho melhor sobre a tuberculose ganglionar. A tuberculose ganglionar acontece nos gânglios, né? Linfonodos, em qualquer lugar que tenha linfonodo, que é distribuído no corpo inteiro. A porta de entrada, geralmente, é via aerossol pelo pulmão. Ela acaba, nessa entrada, podendo se disseminar pelo corpo e não ficar residual no pulmão e acabar atingindo algum local específico. Como os linfonodos, eles drenam, né, a linfa, né, do corpo, acaba que elas podem se alocar nos linfonodos, nos gânglios. E aí levam granuloma nesses linfonodos. E aí pode começar a ter um aumento desse linfonodo, porque vai aumentando o granuloma, e aí a pessoa só consegue observar quando tem um aumento mesmo de uma massa ou um nódulo levando a esse quadro. Tá bom? Maria, ficou claro aí? Acho que é isso. Tem um pessoal olhando com olhos de coraçãozinho lá no Facebook, Cristina. Eu acho que foi muito esclarecedor. O Robson está falando que é muito conhecimento, que foi muito bom. Acho que ele trabalha numa área perto de você, apesar de estar na bioinformática. Parece que ele trabalha com... Ele falou que a sigla... Calma aí que eu vou encontrar a sigla que ele... HGTS, que é Horizontal Gene Transfer. Mas é nessa... Quando ele te perguntou, ele falou que aprendeu muito. Bem, aprendi muito. Eu não conheço muito sobre essa área, eu acho que é muito importante, realmente fala-se muito pouco sobre o tema, né, Rafael? Assim, normalmente... É meio ignorado, né? Por isso que eu perguntei se era considerado doença negligenciada, porque a gente vê as doenças tropicais, né? Todas essas arboviroses e tal. A gente sabe mais que são negligenciadas, é bem falado, inclusive é negligenciada. A tuberculose a gente não ouve muito nem falar, né? Então, por isso que eu quis reafirmar com você até da importância de se prestar mais atenção, né? Quando eu escolho não vacinar o meu filho, por exemplo, eu estou colocando em risco não só o meu filho, né? Então, assim, acho que falar sobre esse tipo de doença e o que a gente pode fazer, visto que os tratamentos, né, são complexos e que os antibióticos acabam... E essa não adesão aos tratamentos, né? Não, adesão ou aderência, não sei exatamente como falar corretamente, mas isso acaba ampliando, né, as mutações e a resistência, né? Isso pode ser um problema bastante sério, né? Então, é um pouco mais de responsabilidade, eu acho que um pouco de conhecimento não faz mal, né? Sim. A gente toma decisões com um pouco mais de responsabilidade, né? E por isso que eu agradeço demais por você ter aceito conversar com a gente e explicar de forma tão clara, porque todo mundo que tiver a oportunidade de ver e de ouvir você falar, que fica gravado, né? Então, eu espero que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir o que você disse, tenham essa consciência, né? Assim, cada um é responsável pelas suas escolhas, mas algumas escolhas influenciam muito na vida do outro, né? Então, não sei. Sim, concordo plenamente, está certíssimo. A gente tem que tentar esclarecer sempre, porque às vezes a gente fica achando que é um detalhe, isso não é muito divulgado em meios de comunicação, né? A gente precisa realmente levantar
essa necessidade de que o povo fique esclarecido, né? Para poder evitar qualquer problema e se cuidar ou ensinar os outros e vamos embora. E aí, assim, a Ariane, a Maria estão agradecendo, dizendo que as dúvidas foram tiradas, que adoraram, e eu só tenho a agradecer, foi realmente um privilégio ter você aqui, Rafael, e foi muito bom conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, que não deve ser fácil, né? Pesquisar nessa área não deve ser nada fácil. Se pesquisas que estão recebendo financiamentos pelo perfil da pesquisa, né, seja lá por que for, estão com dificuldades, eu imagino quem pesquisa algo tão importante, mas que infelizmente ainda não tem a atenção necessária para o impacto que causa, né? Então, conta sempre com a gente, estamos aqui. Tá bom. E vocês também, pode me perguntar quando precisar, estamos aí, tá bom? Tá bom, Rafael, um beijo. Eu vou me despedir de vocês aí do Facebook, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente por aí. Eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades. O Rafael está estreando microbiologia aqui na rede de pesquisadores e agora a gente sempre vai fazer... tentar trazer pessoas da área, a gente considera a microbiologia muito, muito, muito importante. Então, mês que vem a gente vai ter o Leandro Lobo falando sobre microbiota. E em dezembro também nós vamos trazer mais pesquisadores falando sobre o tema de microbiologia. Então, acompanhem quem gosta do tema. Eu vi que várias pessoas querem trabalhar com microbiologia, né? Tem um pessoal de Manaus, de Roraima. Eu não sei como é que é a sua rede aí, Rafael, em relação a pesquisadores em todos esses lugares, né? Parece que tem muito interesse, né, no trabalho com a microbiologia. No seu caso, microbiologia médica, né, mas é uma gama muito grande, né? Tem alguma dica, Rafael, para quem quer trabalhar ou pesquisar na área de microbiologia? A Maria estava falando que está terminando o curso de biologia e está fazendo uma pós em análises clínicas e microbiologia. Uhum. Tem alguma dica para quem tem interesse nessa área? Quem gostaria de seguir estudando nessa área? Então, tem várias possibilidades. Uma é justamente fazer uma pós, né? E aí você consegue trabalhar diretamente com análises clínicas, que nem a Maria Patrícia está fazendo, em microbiologia. Tem mestrado, mas aí é mais para quem quer realmente engajar numa carreira acadêmica, dar aula, fazer pesquisa, e o mestrado e doutorado. Então, são essas duas formas mais didáticas, né, de você aprender, aprofundar mais. Tem curso de especialização, depende aí de uma procura melhorzinha de quais universidades perto, né? Seja São Paulo, seja Rio, onde que tem esses cursos que podem oferecer um contato maior com a micro. Mas, além disso, tem, obviamente, vários cursos online, tem livros também que são muito atualizados e estão sempre aí em voga sobre a microbiologia. É uma área bastante fascinante, e que tem um alcance também em termos industriais, farmacêuticos e outros, e que aí vocês também podem investir e poder trabalhar até em indústria, Petrobras e outros têm uma área de microbiologia também, mas aí mais um pouco ambiental. Uhum. Tem um curso na UFRJ, que é um curso de graduação, que é um curso de ciências biológicas, modalidade microbiologia e imunologia. Que é a graduação nisso, né? Você estuda o bacharelado nessa área. Você sabe se a UFRJ oferece cursos de verão, curso de férias nas áreas de micro, Rafael? No Instituto de Micro tinha mais, agora não tem tantos. Uhum. Com agora um incentivo à extensão, né? Tem até alguns anúncios de vez em quando. Vocês podem procurar no site da microbiologia. É www.microbiologia.frj.br. Uhum. Eu vou passar aqui para todo mundo o site do Instituto de Microbiologia.
Ó, passei aqui para vocês e também vou compartilhar lá no Facebook, porque Isso. aí, se vocês quiserem mais informações, acho que seria bem bacana. Aí ele tem várias áreas de pesquisa, vocês vão ver os diversos departamentos da área de pesquisa, da microbiologia, do Instituto de Micro, que é na UFRJ, no Fundão. E tem alguns links, tem um site que está até bem atualizado. E aí vocês podem ver tudo isso já no site mesmo, tá? Tá bom, Rafa. Então, ó, beijo pessoal do Facebook, tô indo. Obrigado mesmo a todo mundo, um abraço, sucesso sincero para todo mundo, tá bom?